O que está em nosso poder? Nossa opinião, nossa intenção, nosso desejo e nossa aversão. O que não está? O corpo, a riqueza, a reputação e os cargos públicos. Epicteto. Desde os tempos antigos, filósofos estoicos entenderam algo que a neurociência moderna vem comprovando. A mente é como um músculo, e aquilo que repetimos constantemente molda a forma como pensamos e reagimos ao mundo. Você já parou para refletir sobre o que realmente controla suas ações e decisões? Muitas vezes, acreditamos estar no comando da nossa própria vida, mas, na verdade, estamos sendo guiados por hábitos e padrões mentais que se formaram ao longo dos anos, alguns deles úteis, outros verdadeiras correntes invisíveis, que nos aprisionam em um ciclo de medo, procrastinação e autossabotagem. O problema? A maioria das pessoas nunca percebe que seu subconsciente foi programado por influências externas, a sociedade, a educação que recebeu, experiências do passado e até mesmo o medo do fracasso. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reprogramar sua mente, pode tomar as rédeas do seu destino e reescrever sua história. Imagine um homem que passou anos vivendo preso a crenças limitantes, incapaz de enxergar seu verdadeiro potencial. Mas algo acontece. Um momento de despertar, um choque de realidade que o força a questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo. O que aconteceu com ele? E como essa jornada pode te ensinar a reprogramar seu subconsciente para o êxito? Essa é a história que vamos explorar agora. Em uma cidade cinzenta, cercada por arranha-céus que pareciam tocar o céu, vivia Adriano, um homem comum, prisioneiro de uma rotina sem brilho. Ele despertava todas as manhãs ao som estridente do despertador, tomava o mesmo café apressado, pegava o mesmo ônibus lotado e seguia para um trabalho que não lhe trazia sentido. Seus dias eram uma repetição monótona de ontem, seu futuro uma sombra indistinta. Mas o que realmente o aprisionava não eram os muros da cidade, nem as obrigações da vida moderna. Era algo invisível, mas infinitamente mais poderoso: seus próprios pensamentos. Desde a infância, Adriano absorveu palavras e crenças que se tornaram raízes profundas em sua mente. Não arrisque, é perigoso. O sucesso é para os outros. Aceite sua realidade, não há nada que você possa fazer para mudá-la. Ele nunca questionou essas vozes internas, apenas as aceitou como verdades absolutas, como se fossem leis imutáveis da existência. Os anos passaram, e sem perceber, Adriano se tornou um reflexo dessas crenças. Seus sonhos foram murchando como uma chama sem oxigênio. Seus desejos reprimidos se transformaram em frustração silenciosa. Ele queria algo mais, mas sempre que tentava agir, sentia uma força invisível puxando-o de volta para a estagnação. Era como se estivesse aprisionado dentro de sua própria mente, até que, em um dia aparentemente comum, algo aconteceu. Sentado em um banco de praça durante o intervalo do trabalho, Adriano ouviu um senhor de idade conversando com um jovem ao seu lado. O velho, com olhos que pareciam conter o peso de muitas vidas, disse: "O maior cárcere que existe não é feito de grades, mas de pensamentos que aceitamos sem questionar. O homem que controla sua mente, controla seu destino." Essas palavras atingiram Adriano como um trovão no silêncio. Ele percebeu pela primeira vez que não era o mundo externo que o aprisionava, era ele mesmo. Seu subconsciente, moldado por anos de crenças limitantes, havia criado uma cela invisível. Naquela noite ele voltou para casa e pela primeira vez em anos olhou-se no espelho sem pressa. Quem era ele, afinal? Um homem com um destino já traçado ou alguém capaz de moldar sua própria história? Decidiu testar uma ideia simples, mas revolucionária. Observar seus pensamentos como se fossem nuvens no céu. Quando uma crença negativa surgisse, você nunca será capaz. Ele a questionaria. Por que isso seria verdade? Quem me ensinou isso? Existe uma prova real ou é apenas um reflexo do medo? Nos dias seguintes, começou a substituir esses pensamentos por algo novo. Escolheu conscientemente o que queria acreditar. Quando o medo sussurrava que ele falharia, ele respondia com um novo mantra:
Nada do que é grandioso nasce sem esforço. Se caio, levanto. Se erro, aprendo. Com o tempo, algo surpreendente aconteceu. Sua realidade começou a mudar. Pequenas decisões se tornaram diferentes. Começou a agir com mais coragem, a buscar novas oportunidades, a ver desafios como testes para sua evolução. E pouco a pouco, o mundo ao seu redor começou a refletir essa mudança. Foi então que Adriano compreendeu. O destino não é um caminho já escrito, mas um reflexo daquilo que alimentamos em nossa mente. E assim, ele iniciou a jornada que poucos têm coragem de trilhar, a jornada da reprogramação do subconsciente, do domínio sobre si mesmo, do êxito que nasce não da sorte, mas da escolha consciente. Agora, eu te pergunto, quantos pensamentos em sua mente pertencem realmente a você? E quantos são apenas ecos do passado, influências externas que te limitam sem que perceba? A resposta para essa pergunta pode definir o curso de sua vida. E se você quiser aprender como moldar sua mente para o êxito, então continue comigo, porque agora vamos explorar os ensinamentos dos grandes estoicos para transformar sua realidade. Lição 1. Torne-se o guardião dos seus pensamentos. O mundo que você vê não é o mundo real. É o reflexo daquilo que sua mente escolhe interpretar. Cada pensamento que você nutre, cada ideia que você aceita sem questionar, molda sua realidade de forma tão profunda que, no final, a vida que você vive é simplesmente a materialização daquilo que acredita ser possível. Mas a maioria das pessoas nunca se dá conta disso. Passam os dias reagindo automaticamente, sem perceber que a voz em sua mente, essa narrativa interna que lhes diz o que podem ou não fazer, foi escrita muito antes delas tomarem consciência de si mesmas. O estoicismo ensina que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim do que pensamos sobre elas. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. No instante em que compreendemos essa verdade, tudo muda. O que antes parecia uma prisão se revela como uma ilusão criada pela própria mente. O que parecia intransponível se desfaz diante da força da razão. O que parecia impossível se torna apenas uma questão de aprendizado e tempo. Imagine um homem que desde cedo ouviu que deveria ser cauteloso, que o mundo era perigoso, que ousar era arriscado. Ele cresceu absorvendo essas mensagens, internalizando o medo, criando limites invisíveis ao seu redor. Quando olhava para uma oportunidade, seu subconsciente já sussurrava: isso não é para você. Quando pensava em agir, uma sensação de peso tomava conta de seu corpo. Não era um obstáculo real que o impedia de avançar. Eram as correntes invisíveis da própria mente. Esse homem era Adriano. Ele não sabia, mas sua mente era como um rádio sintonizado em uma frequência de escassez e limitação. Tudo que ele via e experimentava passava por esse filtro, reforçando as mesmas crenças, as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Como um rio que segue o curso traçado pelo leito, sua vida fluía dentro dos limites criados por sua própria mente. Mas algo mudou quando ele começou a observar seus pensamentos. Pela primeira vez ele se perguntou: e se eu não for obrigado a acreditar nisso? E se esses pensamentos forem apenas ecos do passado e não verdades absolutas? Ele percebeu que suas crenças não eram sentenças definitivas, mas sim hábitos mentais formados ao longo dos anos. E hábitos podem ser mudados. Os antigos estoicos comparavam a mente a uma fortaleza. Marco Aurélio escreveu: a mente de um homem é sua cidadela. Se ele não a render, jamais será conquistado. O problema é que a maioria das pessoas abre os portões dessa fortaleza sem resistência, permitindo que qualquer ideia, qualquer medo, qualquer influência externa entre e tome o controle. Sem perceber, começam a viver uma vida que não escolheram, dominada por pensamentos que nunca questionaram. Mas Adriano decidiu que não seria mais um prisioneiro. Ele começaria a observar seus pensamentos como um rei observa os conselheiros que chegam ao seu trono. Se uma ideia aparecesse dizendo: você não é bom o suficiente, ele não a aceitaria de imediato.
ele a questionaria. De onde veio isso? Isso é um fato ou uma crença herdada? E se eu escolhesse pensar diferente? Ele percebeu que o subconsciente era maleável. Ele poderia, com esforço e disciplina, reprogramá-lo, poderia substituir pensamentos de limitação por pensamentos de crescimento. Poderia plantar novas sementes em sua mente, regando-as diariamente com afirmações, com novas experiências, com novas formas de interpretar a realidade. E algo surpreendente aconteceu. Pequenos detalhes de sua vida começaram a mudar. Quando enfrentava um desafio, ao invés de sentir medo e recuar, passou a perguntar-se: o que posso aprender com isso? Quando surgia a dúvida, ao invés de ceder ao desânimo, ele se lembrava: nada do que é grandioso nasce sem esforço. Se caio, levanto. Se erro, aprendo. Aos poucos, aquilo que antes parecia impossível começou a se tornar alcançável. A diferença não estava no mundo externo, mas na forma como sua mente processava a realidade. O mesmo emprego, a mesma cidade, os mesmos desafios. Mas agora havia uma nova consciência, um novo filtro mental que transformava dificuldades em degraus para o crescimento. Se existe um segredo para reprogramar o subconsciente, ele começa aqui: se tornar o guardião dos próprios pensamentos. Assim como um guerreiro protege os portões de uma cidade, você precisa proteger sua mente da influência de crenças limitantes, de ideias destrutivas, de pensamentos que não servem ao seu crescimento. Agora, olhe para dentro de si. Que tipo de pensamentos você tem permitido crescer? Você os escolheu conscientemente ou apenas aceitou o que o mundo lhe entregou? Se deseja reprogramar sua mente para o êxito, comece pelo básico. Torne-se o mestre dos seus pensamentos. Lição 2. Treine sua percepção da realidade. A maneira como você interpreta os acontecimentos da sua vida tem um impacto direto no seu sucesso ou fracasso. Muitas vezes, não é a realidade que nos limita, mas sim a forma como a enxergamos. Nossa mente cria narrativas automáticas, baseadas em experiências passadas, medos, inseguranças e crenças que absorvemos ao longo da vida. E sem perceber, passamos a reagir a essas narrativas como se fossem verdades absolutas. Mas o que aconteceria se você começasse a questionar a forma como percebe o mundo? Treinar sua percepção da realidade significa desenvolver a habilidade de enxergar os fatos com clareza, sem deixar que emoções descontroladas ou suposições distorcidas ditem suas reações. Muitas pessoas acreditam que sua visão do mundo é objetiva, mas a verdade é que nossa mente frequentemente nos engana. A mesma situação pode parecer um fracasso para uma pessoa e uma oportunidade para outra. O que muda não é o que aconteceu, mas sim a forma como cada um interpretou a experiência. Imagine duas pessoas passando pelo mesmo desafio. Ambas perdem um emprego inesperadamente. A primeira entra em desespero, convencida de que isso é um sinal de fracasso e que terá dificuldades para se recolocar no mercado. Seu foco se volta para tudo o que pode dar errado, alimentando pensamentos negativos que enfraquecem sua autoconfiança. Já a segunda pessoa enxerga a situação de outra forma. Entende que, embora perder o emprego seja um problema imediato, também pode ser uma oportunidade de crescimento. Em vez de lamentar, ela pensa no que pode aprender com essa experiência e começa a explorar novas possibilidades. O evento em si foi o mesmo para as duas, mas a diferença na maneira como cada uma percebeu a realidade alterou completamente o impacto da experiência. A primeira se torna prisioneira do medo, enquanto a segunda utiliza a dificuldade como um trampolim para algo melhor. Essa diferença de percepção acontece o tempo todo em nossas vidas. Pequenos e grandes acontecimentos são interpretados conforme o estado da nossa mente. Adriano, por exemplo, era uma pessoa que sempre via dificuldades como sinais de que algo estava errado. Quando um plano não dava certo, ele logo pensava: isso não é para mim. Se alguém o criticava, ele assumia que nunca seria bom o suficiente. Se falhava em algo, sentia que era uma confirmação de suas limitações. Sem perceber, sua mente distorcia os fatos,
reforçando uma visão negativa da realidade que o impedia de crescer. Foi quando ele começou a observar suas próprias reações que percebeu o quanto sua mente estava programada para interpretar os desafios da pior maneira possível. Ele decidiu que precisava treinar sua percepção para enxergar os acontecimentos de forma mais objetiva. Assim, criou um novo hábito. Sempre que passasse por uma situação difícil, ele faria 3 perguntas a si mesmo. Estou reagindo baseado em fatos ou em emoções? Existe outra forma de interpretar essa situação de maneira mais produtiva? O que posso aprender com isso? Essas perguntas o ajudaram a mudar seu padrão mental. Se um projeto falhava, ele deixava de ver isso como uma confirmação de sua incompetência e passava a perguntar: o que posso melhorar para que funcione na próxima tentativa? Se recebia uma crítica, ao invés de se sentir inferior, ele analisava racionalmente. Existe algo útil nisso que posso usar para me tornar melhor? Com o tempo, essa mudança de percepção trouxe efeitos profundos. Ele percebeu que muitas das dificuldades que enfrentava não eram tão grandes quanto pareciam, e que muito do sofrimento que sentia vinha de interpretações erradas da realidade. Aprendeu a lidar melhor com frustrações, tornou-se mais resiliente e começou a agir com mais confiança. O mundo ao seu redor não mudou, mas a forma como ele o enxergava mudou completamente. Treinar sua percepção da realidade é um passo essencial para reprogramar seu subconsciente. Se você não questiona suas interpretações automáticas, sua mente continuará reproduzindo os mesmos padrões do passado. Mas quando você começa a observar seus pensamentos e desafiar suas próprias crenças, descobre que a realidade é muito mais flexível do que imaginava. Portanto, a partir de agora, quando algo não sair como esperado, não reaja no automático. Pare por um momento e pergunte-se: isso realmente é um problema ou estou exagerando suas consequências? Observe se sua reação está sendo baseada em fatos concretos ou em emoções distorcidas. Quanto mais você treinar essa habilidade, mais verá que sua visão do mundo pode ser ajustada para trabalhar a seu favor. A realidade em si é neutra. O que define se algo será um obstáculo ou uma oportunidade é a forma como você escolhe enxergá-lo. Lição 3. Pratique a autossuficiência emocional. A verdadeira liberdade não vem da riqueza, do reconhecimento ou das circunstâncias externas, mas da capacidade de ser emocionalmente autossuficiente. Quem depende do mundo para sentir-se bem nunca estará realmente no controle da própria vida. A felicidade desse tipo de pessoa está sempre condicionada a algo, ao que os outros pensam dela, às oportunidades que surgem ou desaparecem, ao comportamento alheio, ao acaso do destino. Esse é um caminho perigoso, pois torna qualquer um vulnerável às inevitáveis oscilações da vida. Os estoicos ensinavam que o domínio sobre nossas emoções é uma das maiores formas de poder. Sêneca dizia: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Isso porque, muitas vezes, nosso sofrimento não vem do que realmente acontece, mas do que imaginamos ou tememos. E boa parte desse sofrimento desnecessário nasce da dependência emocional que temos em relação ao mundo exterior. A autossuficiência emocional não significa se tornar insensível ou indiferente, mas sim desenvolver um núcleo interno de estabilidade que não seja abalado facilmente. Significa construir uma relação consigo mesmo que não dependa da validação dos outros. Quando alguém precisa constantemente de elogios para se sentir confiante, está entregando seu poder pessoal a fatores que não controla. Quando alguém só se sente bem quando tudo está dando certo, está se preparando para desmoronar no primeiro contratempo. Pense em quantas vezes você já sentiu que seu humor, sua motivação ou sua autoestima estavam sendo moldados por algo ou alguém. Talvez tenha ficado ansioso esperando por uma resposta que nunca veio, ou desmotivado porque seus esforços não foram reconhecidos, ou magoado porque alguém que você considerava importante não lhe deu atenção. Essas são experiências comuns, mas revelam uma fragilidade profunda. Quando nossa paz depende de fatores externos, nos tornamos reféns do acaso.
Marco era exatamente assim. Ele passava os dias oscilando entre a euforia e a frustração, dependendo do que acontecia ao seu redor. Se recebia um elogio, sentia-se confiante e motivado. Se alguém o criticava, afundava em dúvidas sobre si mesmo. Quando estava rodeado de amigos, sentia-se feliz. Mas quando ficava sozinho, sentia-se perdido. Seu bem-estar era frágil, porque dependia das reações das outras pessoas e das circunstâncias externas. Até que um dia, depois de mais uma crise de insegurança por algo insignificante, ele percebeu que não queria mais viver assim. Cansado de depender dos outros para se sentir bem, decidiu que precisava fortalecer sua base emocional. Começou a estudar filosofia estoica e a refletir sobre como poderia encontrar estabilidade dentro de si mesmo. Ele adotou 3 princípios para treinar sua autossuficiência emocional. Desapegar-se da opinião alheia. Marco percebeu que passava tempo demais se preocupando com o que os outros pensavam sobre ele. Sempre que fazia algo, sua primeira preocupação era como seria visto pelos outros. Mas então começou a questionar: se eu soubesse que ninguém jamais poderia opinar sobre minha vida, eu ainda faria o que faço? Eu ainda pensaria assim sobre mim mesmo? Ele percebeu que estava vivendo para atender expectativas externas e decidiu mudar isso. Aprender a encontrar satisfação no processo, não apenas nos resultados. Marco percebeu que sua felicidade era baseada em atingir metas específicas. Ele se sentia bem quando conseguia um novo trabalho, um novo projeto, um novo reconhecimento. Mas nos momentos de espera ou de dificuldades, sentia-se frustrado. Então decidiu mudar seu foco. Em vez de apenas buscar resultados, passou a apreciar o aprendizado e a evolução em si. Ele descobriu que quando encontramos satisfação no próprio caminho, e não apenas na chegada, nos tornamos mais resilientes. Construir um senso de valor próprio independente de fatores externos. Marco percebeu que sua autoestima era instável porque dependia do reconhecimento externo. Se era elogiado, sentia-se valioso. Se era ignorado, sentia-se insignificante. Mas então começou a refletir: meu valor deve ser definido pelos outros ou por mim mesmo? Ele percebeu que enquanto deixasse sua autoconfiança nas mãos do mundo, nunca teria paz. Assim, começou a se autoavaliar com base em seus próprios princípios e não mais na aceitação alheia. Com o tempo, essas mudanças tiveram um impacto profundo. Ele começou a perceber que não precisava da aprovação de ninguém para se sentir seguro, que não precisava que tudo desse certo para se sentir bem, que sua força vinha de dentro e não de fora. Autossuficiência emocional não significa se tornar insensível, mas sim encontrar uma paz interior que não dependa do caos do mundo. Significa que, mesmo quando algo dá errado, você mantém a calma. Mesmo quando é criticado, não se abala. Mesmo quando as coisas não saem como esperado, você não perde a confiança em si mesmo. A partir de agora, toda vez que sentir que suas emoções estão sendo controladas por algo externo, pare e pergunte-se: isso realmente tem poder sobre mim ou sou eu quem está dando esse poder? Quanto mais você praticar essa consciência, mais descobrirá que a verdadeira força não vem de fora, mas da solidez que você constrói internamente. Afinal, ninguém pode controlar o que acontece ao seu redor, mas você sempre terá o poder de controlar como reage a isso. Lição 4. Cultive a indiferença ao que não controla. A mente humana é constantemente puxada para preocupações, ansiedades e frustrações sobre coisas que estão além do seu alcance. Pessoas se angustiam com a opinião alheia, sofrem por eventos que já aconteceram e se desesperam com incertezas sobre o futuro. Mas a verdade é simples e implacável. Há coisas que estão sob seu controle e há coisas que não estão. E dedicar sua energia ao que você não pode mudar é desperdiçar a única força que realmente tem. Os estoicos foram mestres nessa compreensão. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas queira os acontecimentos como eles ocorrem, e sua vida será serena.
Essa é a essência da tranquilidade estoica. Aprender a aceitar com serenidade e indiferença tudo aquilo que está além do nosso poder de ação. Isso não significa passividade ou resignação, mas sim um uso inteligente da energia mental. Imagine duas pessoas presas no trânsito. A primeira está irritada, batendo no volante, bufando de raiva porque vai se atrasar. A segunda está calma, ouvindo um audiolivro ou simplesmente refletindo sobre a vida. Ambas estão na mesma situação, mas apenas uma delas sofre. A diferença? Uma está lutando contra algo que não pode mudar, enquanto a outra aceitou a realidade como ela é. Essa diferença de atitude muda tudo na vida. Pense em quanta energia mental você já gastou reclamando de coisas sobre as quais não tinha nenhum controle. Um erro do passado, que não pode ser desfeito. Um comportamento de outra pessoa que você não pode modificar. Um resultado que depende de fatores além do seu esforço. Você pode gastar dias, meses ou anos se torturando com isso, mas nada mudará. O que pode mudar é sua resposta interior. Lucas era alguém que vivia preocupado com tudo. Sofria quando o clima atrapalhava seus planos. Ficava ansioso quando alguém não respondia suas mensagens rapidamente. Remoía por dias qualquer crítica que recebia. Ele gastava sua energia emocional lutando contra o incontrolável, tentando modificar aquilo que nunca esteve em seu domínio. Cansado dessa guerra interna, ele começou a aplicar um novo princípio. Toda vez que algo o incomodava, perguntava a si mesmo: isso está no meu controle? Se a resposta fosse não, então ele simplesmente decidia que não valia a pena desperdiçar seu tempo e sua paz com aquilo. Quando começou a agir assim, algo incrível aconteceu. Sua ansiedade diminuiu. Ele se tornou mais produtivo. As críticas já não o afetavam tanto. Os problemas pareciam menores. Ele percebeu que sua mente era mais poderosa quando focava no que podia fazer, em vez de se lamentar pelo que não podia. Cultivar a indiferença ao que não se controla não é um processo instantâneo, mas um hábito construído dia após dia. Sempre que algo perturbar sua paz, pergunte-se: posso mudar isso? Se a resposta for não, liberte-se desse peso. Se a resposta for sim, então haja sem perder tempo se lamentando. A vida se torna mais leve quando aceitamos que nem tudo depende de nós. Mas aquilo que está sob nosso controle, nossos pensamentos, nossas ações, nossa resposta aos acontecimentos, isso sim, devemos governar com disciplina e sabedoria. E essa é a chave para a verdadeira liberdade. Lição 5. Visualize dificuldades para fortalecê-las. O medo do desconhecido é um dos maiores inimigos da mente humana. Quando não sabemos o que pode acontecer, nossa imaginação cria cenários catastróficos, pintando dificuldades muito maiores do que realmente são. Isso nos paralisa, nos enfraquece e nos faz evitar desafios antes mesmo de enfrentá-los. Mas há um antídoto poderoso para esse medo: a visualização negativa, uma prática usada pelos estoicos para fortalecer o espírito e preparar a mente para qualquer adversidade. Sêneca dizia: o homem que se acostumou a temer antes de precisar, teme mais do que o necessário quando o perigo chega. Em outras palavras, quando você se prepara mentalmente para as dificuldades, elas se tornam menos assustadoras na realidade. Isso não significa viver em pessimismo ou desespero, mas sim treinar sua mente para lidar com os piores cenários de maneira serena e racional. Imagine um general antes de uma batalha. Se ele nunca considerar a possibilidade de ataque surpresa, de mudanças no clima ou de traições, será pego desprevenido e poderá perder a guerra. Mas se ele se prepara para essas possibilidades, treinando sua mente e suas tropas para enfrentar dificuldades inesperadas, estará pronto para qualquer reviravolta. Na vida, somos todos generais de nossas próprias batalhas, e a preparação mental é nossa melhor defesa. Pense em alguém que tem medo de perder o emprego. Se essa pessoa passa os dias preocupada, mas nunca se prepara para essa possibilidade, estará vulnerável caso isso aconteça. Mas se, em vez disso, ela visualiza essa situação antes que ocorra, imaginando como lidaria com o problema
que novas oportunidades buscaria, como reorganizaria sua vida financeira, então, caso a demissão realmente aconteça, ela não será pega de surpresa. Já terá um plano, já terá fortalecido sua mente para encarar o desafio com coragem. Os estoicos aplicavam essa técnica constantemente. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, praticava a visualização negativa todas as manhãs. Antes de começar seu dia, ele refletia: hoje encontrarei pessoas ingratas, invejosas, mentirosas. Com isso, ele não se chocava quando enfrentava dificuldades, pois já havia se preparado para elas em sua mente. Essa prática pode ser aplicada em qualquer área da vida. Se você tem medo de falar em público, imagine-se enfrentando as piores reações possíveis, esquecendo falas, sendo interrompido, vendo olhares desinteressados. Então visualize como reagiria a essas situações de forma firme e confiante. Se tem medo de falhar em um projeto, imagine os obstáculos, os momentos de desânimo, os erros inevitáveis, e veja-se superando cada um deles com resiliência. Ao fazer isso, você condiciona sua mente a reagir com força diante da adversidade. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, a realidade se mostra menos assustadora do que nossos medos projetavam. Quando nos preparamos para o pior, quase sempre encontramos algo muito mais leve do que esperávamos. A vida é cheia de imprevistos, mas aquele que já os enfrentou na mente não será vencido por eles na realidade. Treine sua mente para visualizar dificuldades, não para temê-las, mas para fortalecê-las. Assim, quando o momento chegar, você não recuará, estará pronto para agir. Lição 6. Transforme o desconforto em hábito. A maioria das pessoas evita o desconforto a todo custo. Buscamos o caminho mais fácil, o menor esforço, a gratificação instantânea. Mas é justamente na dificuldade, na resistência e no desconforto que encontramos o verdadeiro crescimento. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para se tornar forte, é preciso se expor àquilo que desafia sua mente e seu corpo. O desconforto não é um inimigo, ele é um mestre. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não puder comandar a si mesma. E o que é comandar a si mesmo, se não aprender a dominar o desejo por conforto e prazer imediato? Para alcançar qualquer nível significativo de sucesso ou virtude, é necessário treinar a si mesmo para suportar e até buscar situações desconfortáveis. Quando o desconforto se torna um hábito, aquilo que antes parecia impossível passa a ser apenas mais um degrau na sua jornada. Veja um atleta que deseja melhorar seu desempenho. Se ele treina apenas quando se sente motivado, jamais atingirá seu verdadeiro potencial. Mas se ele transforma o esforço físico, a dor e o cansaço em uma rotina, seu corpo e sua mente se adaptam. O que antes parecia insuportável se torna normal e, eventualmente, ele se torna mais forte do que jamais imaginou ser. Esse princípio vale para tudo na vida. Se você quer ser mais disciplinado, precisa se habituar a acordar cedo, a trabalhar mesmo sem vontade, a estudar quando preferiria estar descansando. Se deseja ser mentalmente resiliente, precisa se expor a desafios, aceitar críticas, lidar com frustrações sem se desestabilizar. Se quer ser emocionalmente forte, deve aprender a suportar a rejeição, o fracasso, a incerteza, sem se deixar dominar por eles. O desconforto, quando enfrentado repetidamente, deixa de ser um obstáculo e se torna parte do seu caráter. Um exemplo prático é o banho frio. No início, parece algo insuportável. O corpo resiste, a mente quer fugir. Mas se você persiste, algo muda. O choque inicial se torna menos intenso. E com o tempo, o que antes era uma tortura, vira algo natural. O mesmo acontece com qualquer dificuldade na vida. O que hoje parece impossível se torna fácil quando você se acostuma a enfrentá-lo. Os estoicos praticavam isso deliberadamente. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, passava períodos vivendo como um pobre, vestindo roupas simples e comendo a comida mais básica possível. Por quê? Para provar a si mesmo que poderia suportar a privação,
que nada material tinha poder sobre sua paz interior. Ele entendia que, ao se expor ao desconforto de propósito, ele se tornava imune ao medo da perda. Na vida moderna, esse princípio continua sendo válido. Se você quer crescer, precisa abraçar o desconforto. Comece pequeno. Escolha algo que você tem evitado porque parece difícil e encare de frente. Pode ser acordar mais cedo, praticar um novo hábito, enfrentar uma conversa difícil, rejeitar uma distração. No começo será desconfortável. Mas se fizer disso um hábito, esse desconforto perderá sua força. A liberdade e a força não pertencem a quem foge do desconforto, mas àqueles que o enfrentam e o dominam. Transforme a dificuldade em um hábito, e você se tornará inabalável. Lição 7. Pratique a repetição consciente. Tudo o que você deseja ser, tudo o que você deseja dominar, depende de um princípio fundamental: a repetição. O que diferencia um sábio de um ignorante, um forte de um fraco, um virtuoso de um medíocre, não é talento inato, mas a consistência na prática. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. O sucesso não é um evento isolado, mas o resultado acumulado de pequenas ações repetidas dia após dia. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo e estúpido no que pratica. Isso significa que o aprendizado começa com a humildade de errar, tentar novamente e insistir até que a habilidade se torne parte de você. No entanto, há uma diferença essencial entre a simples repetição e a repetição consciente. Apenas repetir algo mecanicamente não leva à maestria. É necessário prestar atenção, corrigir erros, aprimorar os detalhes. Imagine um músico treinando uma nova melodia. Se ele apenas repete os movimentos sem se preocupar com a precisão, jamais atingirá a excelência. Mas se ele toca cada nota com atenção, corrigindo os menores deslizes e ajustando a postura, aos poucos sua performance se tornará impecável. O mesmo vale para qualquer habilidade, seja aprender um novo idioma, desenvolver disciplina, fortalecer a paciência ou cultivar a resiliência emocional. A mente humana é como um bloco de argila. A cada repetição consciente, você esculpe um novo padrão, um novo reflexo, uma nova forma de pensar. Se você se habitua a reclamar diante de um problema, sua tendência será reforçar essa resposta sempre que algo der errado. Mas se a cada dificuldade você conscientemente escolhe manter a calma e buscar uma solução, esse padrão se solidifica, tornando-se parte de sua natureza. Os estoicos aplicavam esse princípio em sua própria filosofia de vida. Marco Aurélio, em seus escritos, repetia constantemente os mesmos ensinamentos sobre paciência, autodisciplina e aceitação do destino. Ele sabia que, para que essas ideias realmente moldassem seu caráter, precisavam ser internalizadas por meio da repetição. Sêneca aconselhava seus alunos a revisitar diariamente as lições aprendidas, reforçando-as até que se tornassem hábitos inquebráveis. Esse princípio também se aplica ao fortalecimento da mente. Se você deseja ser mais resiliente, pratique a repetição de pensamentos que reforcem sua força interior. Diante de um desafio, ao invés de dizer "isso é difícil, eu não consigo", pratique a afirmação "eu sou capaz, eu já superei dificuldades antes". Se deseja eliminar a procrastinação, não espere pela motivação. Pratique diariamente a disciplina, mesmo nos dias em que a vontade faltar. Considere um atleta que deseja se tornar mais forte. No início, cada exercício parece difícil, cada repetição pesa mais do que deveria. Mas ele insiste. No começo, o corpo treme, a fadiga chega rápido, os músculos parecem gritar para que ele pare. Mas ele não para. Ele segue, repetindo os movimentos, aumentando a carga pouco a pouco, e com o tempo, aquilo que parecia impossível se torna parte de sua rotina. O que era sofrimento se torna natural. O que era um peso se torna leve. O mesmo ocorre com qualquer habilidade que se queira desenvolver. Se você deseja ser um bom escritor, escreva todos os dias, mesmo que os primeiros textos sejam ruins. Se deseja melhorar sua oratória, fale em público repetidamente,
mesmo que no começo sua voz trema e suas palavras se embaralhem. Se deseja ter mais disciplina, pratique pequenos atos diários de autocontrole, como acordar na hora programada, organizar seu espaço de trabalho ou evitar distrações desnecessárias. A repetição consciente também é a chave para reprogramar seu subconsciente. Cada pensamento que você reforça, cada crença que você reafirma, molda sua percepção do mundo. Se você se acostuma a ver dificuldades como barreiras intransponíveis, sua mente buscará desculpas para não agir. Mas se você condiciona seu pensamento a enxergar desafios como oportunidades, seu cérebro se adaptará a encontrar soluções ao invés de obstáculos. A consistência é o segredo. Um gesto repetido uma vez é apenas um ato isolado, mas um gesto repetido 1000 vezes se torna parte de quem você é. A virtude não é um traço que se nasce possuindo, mas um músculo que se fortalece com o uso. Como dizia Aristóteles, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Portanto, escolha conscientemente quais hábitos você deseja reforçar, quais pensamentos você deseja cultivar e quais habilidades você deseja dominar. Então, pratique, repita, corrija, persevere. E com o tempo, você perceberá que não precisa mais se esforçar para ser disciplinado, resiliente e forte. Você simplesmente será. Lição 8. Escreva e reflita diariamente. A mente humana é um labirinto complexo, repleto de pensamentos dispersos, emoções contraditórias e impulsos incontroláveis. Sem uma prática que organize esse caos interno, a confusão se acumula, o discernimento se enfraquece e a vida se torna uma sequência de reações automáticas. Os estoicos entenderam isso há séculos e adotaram um hábito simples, mas transformador: a escrita e a reflexão diária. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, não escrevia suas meditações para ser lido por outros. Ele escrevia para si mesmo, para estruturar seus pensamentos, fortalecer sua filosofia e lembrar-se dos princípios que guiavam sua vida. Esse exercício diário não apenas ajudava a clarear sua mente, mas também moldava seu caráter. Cada página escrita era um ato de introspecção, uma forma de alinhar suas ações ao que realmente importava. Escrever diariamente não é apenas um exercício intelectual, mas um ritual de autoconhecimento. Quando colocamos nossos pensamentos no papel, damos a eles uma forma concreta. Muitas vezes, o que parece uma preocupação esmagadora em nossa mente se torna insignificante quando descrito em palavras. A escrita nos obriga a organizar as ideias, identificar padrões de pensamento nocivos e, principalmente, entender a nós mesmos em um nível mais profundo. Mas a escrita, por si só, não basta. É necessário refletir sobre o que foi escrito. Pergunte-se: quais emoções dominaram meu dia? Minhas ações foram guiadas pela razão ou pela impulsividade? Eu reagi a algo que não estava sob meu controle? O que eu poderia ter feito melhor? Ao transformar essas perguntas em um hábito, você começa a perceber seus pontos fracos e a lapidar sua conduta. O autoconhecimento não surge da noite para o dia, mas da repetição diária de pequenos atos de reflexão. Imagine um rio turvo após uma tempestade. A água carrega sedimentos, galhos, folhas, tudo parece um caos. Mas com o tempo, a sujeira se deposita no fundo e a superfície se torna cristalina. O mesmo acontece com a mente quando você escreve e reflete todos os dias. Aos poucos, a turbulência emocional se assenta, os pensamentos se tornam mais claros e as decisões mais sábias. Além disso, a escrita tem um poder oculto. Ela reprograma o subconsciente. Cada vez que você reforça uma ideia no papel, está condicionando sua mente a aceitá-la como verdade. Se todos os dias você escreve sobre como deseja ser mais disciplinado, mais resiliente, mais centrado, esse pensamento se enraiza. A mente começa a agir de acordo com aquilo que você repete. Os estoicos usavam a escrita não apenas como um método de autoconhecimento, mas também como uma forma de preparar a mente para os desafios do dia.
Antes de dormir, refletiam sobre suas ações. Pela manhã, escreviam sobre como desejavam conduzir o dia. Esse simples hábito os tornava menos vulneráveis às emoções passageiras e mais alinhados com seus valores. Se você deseja moldar sua mente e reprogramar seu subconsciente para o êxito, comece hoje mesmo. Pegue um caderno ou um aplicativo de notas e escreva. Não precisa ser algo elaborado. Basta descrever seus pensamentos, suas emoções, seus desafios e suas conquistas. No início, pode parecer um exercício estranho, mas com o tempo, você perceberá que esse hábito simples tem o poder de transformar sua vida. A cada palavra escrita, você se torna mais consciente de si mesmo. A cada reflexão, você se aproxima da clareza mental. A cada dia de prática, você fortalece o seu caráter. E com o tempo, sua mente se tornará tão organizada, disciplinada e focada que o sucesso se tornará apenas uma consequência natural do seu estado de ser. Lição 9. Exercite o autocontrole. O ser humano é por natureza impulsivo. Desde os primórdios da civilização, nossa mente foi programada para reagir instantaneamente a estímulos, fugir diante do perigo, atacar quando ameaçado, buscar prazer imediato para garantir a sobrevivência. No entanto, essa programação primitiva, que um dia foi essencial para a nossa existência, hoje é a maior barreira entre nós e a verdadeira grandeza. O autocontrole não é apenas uma virtude, é a base sobre a qual toda disciplina, sabedoria e sucesso são construídos. Os estoicos compreendiam profundamente essa necessidade de domar os próprios impulsos. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. A liberdade verdadeira não vem da ausência de regras ou responsabilidades, mas do domínio sobre os próprios desejos, medos e reações. Quem não controla a si mesmo, torna-se escravo das circunstâncias, das emoções e das opiniões alheias. O autocontrole não significa reprimir emoções ou negar impulsos, mas compreendê-los e canalizá-los de maneira sábia. Significa ser capaz de sentir raiva sem permitir que ela controle suas ações. Sentir medo sem deixar que ele paralise suas decisões. Sentir desejo sem se tornar refém dele. O verdadeiro mestre de si não é aquele que não sente, mas aquele que sente e ainda assim escolhe conscientemente como agir. Imagine alguém que deseja transformar sua vida, mas não consegue resistir a uma tentação momentânea. Ele decide acordar cedo para trabalhar em seus objetivos, mas quando o despertador toca, a preguiça o vence. Ele promete economizar dinheiro, mas no primeiro impulso de desejo, gasta com algo fútil. Ele quer melhorar sua saúde, mas não resiste ao prazer imediato de um hábito destrutivo. Esse padrão se repete em todas as áreas da vida. Pequenas decisões moldam nosso destino. O segredo para desenvolver o autocontrole é treinar a resistência ao conforto e à impulsividade. Comece com pequenas ações diárias. Quando sentir vontade de olhar o celular enquanto trabalha, resista. Quando estiver prestes a reagir impulsivamente em uma discussão, pare e respire. Quando for tentado a procrastinar, faça apenas 5 minutos da tarefa. Quando sentir o desejo de gratificação instantânea, adie por alguns minutos. Cada pequena vitória fortalece sua mente. O autocontrole é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. No início pode parecer difícil, mas com o tempo torna-se parte da sua identidade. Os estoicos utilizavam técnicas práticas para desenvolver essa força interna. Um dos métodos mais eficazes é o da visualização negativa. Antecipar mentalmente desafios e tentações antes que aconteçam. Se você sabe que um dia difícil está por vir, prepare sua mente para resistir aos impulsos destrutivos. Quando a situação real acontecer, sua mente já terá ensaiado a resposta correta. Outro método é o da atenção plena sobre si mesmo. Ao longo do dia, observe seus próprios pensamentos e impulsos. Pergunte-se: estou no controle agora ou estou agindo no automático? A simples consciência desse questionamento já enfraquece o poder do impulso sobre você. A grande verdade é que a maioria das pessoas
falha não por falta de inteligência ou talento, mas por falta de domínio sobre si mesmas. As distrações modernas, o excesso de estímulos e a busca pelo prazer imediato fazem com que poucos consigam desenvolver a força interna necessária para alcançar o que realmente desejam. Mas você pode ser diferente. Você pode treinar sua mente para resistir, para escolher conscientemente, para ser o mestre da sua própria existência. No momento em que você assume o controle dos seus impulsos, nada mais pode controlar você. O verdadeiro êxito não está em conquistas externas, mas na capacidade de se governar internamente. Exercitar o autocontrole é forjar uma mente inabalável, é se tornar dono do próprio destino. E quando isso acontece, tudo o que você deseja, sucesso, equilíbrio, sabedoria, se torna apenas uma questão de tempo. Lição 10. Cerque-se de influências positivas. A mente humana é como um solo fértil, onde tudo aquilo que é plantado cresce e se fortalece. As ideias, pensamentos e crenças que dominam seu subconsciente não surgem do nada. Elas são frutos das influências que você absorve diariamente. Assim como uma planta depende da qualidade do solo e da água que recebe, sua mentalidade é moldada pelo ambiente em que você vive, pelas pessoas com quem convive e pelos conteúdos que consome. Os estoicos compreendiam essa verdade com profundidade. Sêneca advertia: nos tornamos semelhantes àqueles com quem convivemos. Escolha, portanto, seus companheiros com sabedoria. Se você passa tempo suficiente ao lado de pessoas ansiosas, negativas e presas à mediocridade, inevitavelmente começará a ver o mundo através das mesmas lentes. Por outro lado, se você se cerca de indivíduos disciplinados, sábios e determinados, sua própria mente começará a operar com base nesses valores. Pense na seguinte situação. Imagine duas pessoas, ambas com talentos semelhantes e oportunidades parecidas. Uma delas cresce cercada por indivíduos pessimistas, que veem obstáculos em tudo e vivem reclamando das circunstâncias. Ela é constantemente bombardeada com frases como: isso não vai dar certo, é impossível, não vale a pena tentar. A outra pessoa, no entanto, vive em um ambiente de crescimento. Ela está cercada por pessoas que a incentivam, que desafiam seus limites e que acreditam no poder da ação. Com o tempo, a diferença entre essas duas mentes se torna gigantesca. A primeira se encolhe, sente medo de ousar, acredita que está destinada ao fracasso. A segunda se fortalece, vê oportunidades onde outros veem barreiras e segue avançando. Isso não significa que devemos nos isolar completamente de qualquer pessoa que tenha uma visão negativa ou limitante da vida. Nem sempre é possível, e nem sempre é justo, cortar relações com amigos, familiares ou colegas apenas porque eles não compartilham da nossa mentalidade. No entanto, podemos aprender a filtrar suas influências. Podemos ouvir sem absorver, estar presentes sem permitir que sua negatividade se infiltre em nossa mente. Além das pessoas, há outro fator de influência igualmente poderoso: o conteúdo que consumimos. Hoje, mais do que nunca, somos bombardeados com uma enxurrada de informações vindas de todas as direções. Notícias alarmantes, discussões vazias em redes sociais, programas que estimulam o drama e a superficialidade. Se você permite que esse tipo de conteúdo domine sua rotina, seu subconsciente será moldado pelo medo, pela distração e pela mentalidade de curto prazo. Mas se, em vez disso, você decide alimentar sua mente com sabedoria, disciplina e propósito, sua visão de mundo se transforma. Isso significa ser seletivo. Escolha bem os livros que lê, os vídeos que assiste, as conversas em que se envolve. Encontre mentores, mesmo que sejam à distância, através de obras e palestras. Crie um ambiente ao seu redor que reflita os valores que deseja cultivar dentro de si. Sua casa pode ser um templo de disciplina e crescimento ou um espaço de desordem e distração. Seu círculo social pode ser um trampolim para o progresso ou uma âncora que o mantém preso no mesmo lugar. Pessoas verdadeiramente bem-sucedidas não apenas dominam suas ações,
mas também controlam suas influências. Elas entendem que sua mentalidade é um reflexo do que as cerca e por isso escolhem conscientemente o tipo de energia, conhecimento e relações que permitirão entrar em sua vida. Reprogramar seu subconsciente para o êxito não é apenas um processo interno. É também um processo externo, de moldar seu ambiente, fortalecer sua rede de apoio e filtrar aquilo que merece ou não sua atenção. O mundo está repleto de vozes. Algumas irão elevá-lo, outras tentarão arrastá-lo para baixo. No fim, o que define seu destino não é o que os outros dizem ou fazem, mas aquilo que você escolhe absorver. Lição 11. Aceite a impermanência das coisas. Tudo o que existe está em constante transformação. Nada permanece o mesmo. Pessoas mudam, situações evoluem, momentos passam e até mesmo as montanhas mais imponentes são lentamente moldadas pelo tempo. Aceitar essa realidade não é apenas uma questão filosófica, mas uma necessidade para viver com sabedoria e paz de espírito. Os estoicos tinham plena consciência dessa verdade. Marco Aurélio escreveu: observe como tudo se dissolve e se reconstrói. O universo é mudança, a vida é opinião. Se olharmos ao nosso redor, veremos que tudo está em movimento. O corpo que você habita hoje não é o mesmo de anos atrás. Os pensamentos que o guiam agora não são os mesmos de sua infância. Suas ambições mudaram, suas dores se transformaram, e aquilo que um dia parecia insuportável, talvez hoje seja apenas uma lembrança distante. No entanto, a mente humana tem uma tendência natural a resistir às mudanças. Queremos que momentos felizes durem para sempre. Nos apegamos a pessoas, objetos e situações, acreditando que podemos segurá-los indefinidamente. Mas a verdade é que tudo tem um ciclo, e quanto mais tentamos lutar contra essa lei natural, mais sofrimento criamos para nós mesmos. Imagine alguém que constrói sua identidade inteira em torno de um trabalho, de um relacionamento ou de um status social. Quando essa estrutura desmorona, e cedo ou tarde tudo muda, essa pessoa sente que perdeu tudo. Ela não aceita a impermanência e por isso sofre, mas aquele que compreende que tudo é passageiro, aprende a viver de forma mais leve. Ele aprecia o que tem enquanto dura, mas não se desespera quando as coisas mudam. Aceitar a impermanência não significa ser indiferente ou insensível. Pelo contrário, significa valorizar cada momento porque sabemos que ele não será eterno. Quando reconhecemos que tudo passa, nos tornamos mais presentes. Apreciamos um pôr do sol sabendo que aquele instante é único. Amamos sem possessividade, pois entendemos que cada relação segue seu curso. Trabalhamos e construímos nossos projetos com dedicação, mas sem ilusão de permanência, pois sabemos que o mundo seguirá girando com ou sem nossas realizações. A impermanência, longe de ser uma ameaça, é uma bênção. É porque as coisas mudam que podemos evoluir. É porque as dificuldades não duram para sempre que podemos superá-las. É porque os momentos bons são efêmeros que devemos vivê-los plenamente. Se queremos reprogramar nosso subconsciente para o êxito, devemos abandonar o apego ao que não pode ser retido. Devemos aprender a navegar pelas marés da vida com serenidade, sem desespero diante das perdas e sem arrogância diante das conquistas. Devemos compreender que cada fase tem seu propósito e que a mudança não é um inimigo, mas a própria essência da existência. No momento em que aceitamos a impermanência, nos libertamos do medo de perder e do peso do passado. Passamos a viver com mais leveza, mais gratidão e mais coragem. E assim deixamos de ser escravos das circunstâncias para nos tornarmos verdadeiros arquitetos da nossa própria jornada. Lição 12. Transforme o fracasso em aprendizado. O medo do fracasso paralisa mais pessoas do que o próprio fracasso. A sociedade nos ensina a evitá-lo a qualquer custo, a tratá-lo como algo vergonhoso, um sinal de incompetência. Mas essa visão é equivocada. O fracasso não é o fim do caminho, e sim um professor implacável, porém justo. Ele revela nossas falhas, expõe nossas ilusões e nos força a crescer. Para quem está disposto a aprender,
cada erro se torna um degrau para algo maior. Sêneca dizia: "O homem que teme o sofrimento já sofre pelo que teme." Essa frase resume a mentalidade daqueles que deixam de agir porque têm medo de errar. Eles vivem na expectativa da derrota, evitam riscos e se contentam com uma vida medíocre para não enfrentar a dor do fracasso. No entanto, é justamente essa fuga que os impede de crescer. O verdadeiro sofrimento não está no erro em si, mas na inércia, na falta de coragem para tentar de novo. Se observarmos qualquer pessoa que alcançou algo significativo na vida, perceberemos um padrão. Todas fracassaram inúmeras vezes antes de conquistar o sucesso. O que as diferencia não é a ausência de erros, mas a forma como lidam com eles. Enquanto alguns veem o fracasso como uma sentença definitiva, outros o enxergam como um mapa que aponta os ajustes necessários. Imagine um arqueiro treinando sua pontaria. No início, suas flechas erram o alvo repetidamente. Se ele se desesperar a cada erro, desistirá antes mesmo de melhorar. Mas se ele tratar cada tentativa como um dado valioso, analisando a direção do vento, a força aplicada, a posição do braço, em pouco tempo terá aperfeiçoado sua técnica. A vida funciona da mesma forma. O erro só é inútil para quem não se dispõe a aprender com ele. Quando algo não sai como planejado, há sempre uma escolha. Podemos nos lamentar ou podemos nos perguntar: o que posso extrair dessa experiência? Se um plano falha, significa que alguma variável precisa ser ajustada. Se um negócio não dá certo, pode indicar que precisamos aprimorar nossas habilidades ou mudar nossa abordagem. Se uma relação chega ao fim, há lições sobre nós mesmos e sobre como nos conectamos com os outros. Aceitar o fracasso como parte do processo não significa ser negligente ou buscar o erro intencionalmente. Significa entender que o aprendizado vem da prática, e toda prática envolve tropeços. Significa não se apegar a uma visão idealizada do sucesso, mas sim enxergar a jornada como um ciclo de tentativa, erro, ajuste e progresso. Reprogramar seu subconsciente para o êxito exige abandonar a mentalidade de derrota. Em vez de se perguntar, e se eu falhar, pergunte-se: o que farei com esse fracasso quando ele acontecer? Porque ele acontecerá. Mas se você estiver preparado para usá-lo como combustível, não será um obstáculo. Será o que o tornará mais forte, mais sábio e mais próximo do seu objetivo. Lição 13. Pratique a gratidão estoica. A verdadeira gratidão não está em esperar momentos perfeitos para agradecer, mas em reconhecer o valor do que já temos, mesmo diante das dificuldades. A filosofia estoica nos ensina que a felicidade não vem daquilo que possuímos, mas da forma como interpretamos nossa realidade. A gratidão estoica não é apenas um exercício de apreciação superficial, mas uma prática profunda de aceitação e perspectiva. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esse princípio nos lembra que a gratidão não deve depender apenas dos bons momentos, mas ser cultivada até nas adversidades. Isso não significa ignorar o sofrimento ou fingir que os problemas não existem, mas sim adotar um olhar que encontra valor mesmo nas dificuldades. Na vida, enfrentamos contratempos inevitáveis. Podemos perder um emprego, enfrentar problemas financeiros, lidar com enfermidades ou passar por momentos de solidão. No entanto, dentro dessas experiências, há algo para ser reconhecido. A perda de um emprego pode ser a oportunidade de reinventar-se. A dor emocional pode trazer um profundo autoconhecimento. Uma crise pode nos tornar mais resilientes. Se estivermos dispostos a ver além da superfície, perceberemos que cada situação, por mais dolorosa que pareça, carrega consigo um ensinamento valioso. Os estoicos praticavam um exercício chamado praemeditatio malorum, a meditação sobre os infortúnios. Eles visualizavam cenários difíceis, não para viver com medo, mas para se prepararem mentalmente e, ao mesmo tempo, aprenderem a valorizar o que tinham no presente. Quem reflete sobre a possibilidade de perder algo se torna mais consciente do seu valor. Você já imaginou como seria sua vida sem a visão,
sem o uso das mãos, sem as pessoas que ama, esse simples pensamento nos desperta para a importância de tudo o que já possuímos. A gratidão estoica também está ligada à noção de suficiência. Em vez de buscar felicidade em desejos incessantes, aprendemos a encontrar contentamento naquilo que já temos. Muitas vezes, estamos tão focados no que falta que não percebemos o quanto já somos privilegiados. Alguém que tem um teto, comida e saúde já possui mais do que milhões de pessoas no mundo. Mas se a mente está sempre projetada para o que ainda falta, jamais haverá espaço para a gratidão. A prática diária da gratidão nos treina para encontrar significado na vida, independentemente das circunstâncias. Comece cada dia reconhecendo algo pelo qual é grato. Pode ser algo simples, como o fato de estar vivo, de ter aprendido algo novo ou de ter superado um obstáculo. Quanto mais cultivamos essa mentalidade, mais percebemos que a felicidade não está em esperar por grandes conquistas, mas em saber apreciar o que já nos foi dado. Reprogramar o subconsciente para o êxito exige mudar o foco da escassez para a abundância. Quando aprendemos a ver a vida com gratidão, passamos a enfrentar os desafios com mais serenidade, pois sabemos que até mesmo as dificuldades fazem parte do nosso crescimento. Aquele que é verdadeiramente grato não se desespera com o que lhe falta. Ele valoriza o que já tem e usa isso como base para construir algo ainda maior. Lição 14. Reduza distrações e foque no essencial. Vivemos na era da informação, mas também da dispersão. Nunca antes tivemos acesso a tantas possibilidades, tantas vozes competindo pela nossa atenção, tantas opções de entretenimento, consumo e fuga da realidade. O problema não está no acesso em si, mas na forma como ele nos afasta do que realmente importa. Reprogramar sua mente para o êxito exige clareza de propósito. E essa clareza só pode ser alcançada quando eliminamos as distrações e focamos no essencial. Os estoicos acreditavam que a vida deveria ser guiada pela razão e pela virtude, e que todo o resto, preocupações supérfluas, distrações vazias, desejos insaciáveis, deveria ser deixado de lado. Sêneca dizia: "O homem que está em toda parte não está em lugar nenhum." Essa frase resume perfeitamente o dilema moderno. Quanto mais tentamos abraçar tudo, menos conseguimos nos aprofundar em algo. Quantas vezes nos pegamos abrindo redes sociais sem motivo, pulando de um vídeo para outro, respondendo mensagens irrelevantes, consumindo conteúdo sem propósito? Pequenas distrações parecem inofensivas, mas quando acumuladas, drenam nosso tempo e nossa energia. Elas nos afastam de nossos objetivos e nos deixam com a sensação de que estamos ocupados, mas sem realmente avançar em nada significativo. A mente funciona como um músculo. Quanto mais a treinamos para a dispersão, mais difícil se torna manter o foco. Se acostumamos nosso cérebro a receber estímulos rápidos e constantes, perdemos a capacidade de nos concentrar em tarefas longas e desafiadoras. Isso nos torna menos produtivos, menos criativos e menos presentes no momento atual. Para recuperar o controle da sua atenção, o primeiro passo é definir o que realmente importa. Quais são os seus objetivos? O que você quer construir? O que agrega valor à sua vida? Se você não sabe responder a essas perguntas, qualquer distração parecerá aceitável. Mas quando há clareza de propósito, fica mais fácil distinguir o que é essencial do que é apenas ruído. A segunda etapa é eliminar ou reduzir drasticamente aquilo que não contribui para seu crescimento. Isso pode significar limitar o uso de redes sociais, evitar notícias irrelevantes, reduzir interações superficiais ou simplesmente criar períodos do dia dedicados ao trabalho profundo, sem interrupções. Os estoicos praticavam um estilo de vida simples, onde o excesso era visto como um obstáculo para a sabedoria. Eles acreditavam que eliminar o desnecessário era uma forma de fortalecer a mente e direcioná-la para aquilo que realmente importava. Por fim, treine sua atenção. Se estiver lendo um livro, leia com presença. Se estiver trabalhando, mergulhe na tarefa sem deixar a mente vagar. Se estiver conversando com alguém, ouça com atenção total.
A prática constante do foco não só aumenta a produtividade, mas também melhora a qualidade de vida. Uma mente dispersa é uma mente inquieta. Já uma mente focada encontra mais paz, mais clareza e mais satisfação no que faz. O êxito não vem de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas de fazer as poucas coisas certas, com total dedicação. Quanto mais você eliminar distrações, mais energia terá para aquilo que realmente importa. E ao longo do tempo, perceberá que a vida não se mede pela quantidade de tarefas realizadas, mas pela profundidade e qualidade do que escolhemos fazer. Lição 15. Haja como a pessoa que deseja se tornar. A transformação verdadeira não acontece apenas no nível do pensamento, mas principalmente na ação. Você pode ler sobre disciplina, refletir sobre a importância da coragem, admirar pessoas que vivem com propósito. Mas nada disso importa se suas ações não refletirem essas qualidades no dia a dia. Para reprogramar sua mente para o êxito, você deve agir como a pessoa que deseja se tornar, mesmo antes de se sentir pronto. Os estoicos acreditavam que a virtude não é algo que se adquire apenas por meio do conhecimento, mas sim pelo hábito. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você será, e então faça o que for necessário. Isso significa que, para construir um novo eu, você precisa começar a viver como essa versão aprimorada desde agora. Se deseja ser mais disciplinado, haja com disciplina. Se quer ser mais resiliente, enfrente desafios com coragem. Se busca serenidade, pratique o autocontrole diante das dificuldades. O erro mais comum é esperar por um momento ideal, um estado de espírito perfeito ou uma motivação intensa para começar. Mas essa espera nunca leva a lugar algum. A motivação é instável, vem e vai. O que realmente transforma sua vida são as ações consistentes, mesmo quando você não se sente inspirado. Cada escolha, por menor que pareça, molda seu caráter. Quando você se comporta de maneira íntegra, reforça a identidade de uma pessoa íntegra. Quando pratica a paciência em uma situação difícil, fortalece a identidade de alguém paciente. A chave está em alinhar suas decisões diárias com a visão da pessoa que deseja ser. Pergunte-se: como essa pessoa agiria nesta situação? Se você quer ser alguém mais produtivo, como começaria o seu dia? Se deseja ser mais confiante, como se comportaria ao entrar em um ambiente novo? Se busca sabedoria, como lidaria com um erro ou um contratempo? Cada decisão é uma oportunidade de se aproximar desse ideal ou de se afastar dele. Essa prática pode parecer artificial no início, mas com o tempo torna-se natural. O cérebro aprende por repetição. Se todos os dias você se comporta como a pessoa que deseja se tornar, sua identidade se fortalece nessa direção. A mudança real não vem de grandes eventos, mas de pequenas decisões consistentes que, acumuladas ao longo do tempo, criam uma nova realidade. Os estoicos nos ensinam que o caráter não é algo fixo, mas algo que construímos constantemente. Você não está preso às suas limitações atuais. Não é refém de sua história passada. A mudança está em suas mãos, e ela começa no momento em que você escolhe agir de acordo com seus valores mais elevados. Então, pare de esperar. Viva hoje como a pessoa que deseja se tornar, porque é através da ação que o verdadeiro crescimento acontece. Reprogramar sua mente para o êxito não é um evento único, mas um processo contínuo. Cada pensamento que você alimenta, cada hábito que cultiva e cada ação que escolhe molda o caminho que você está trilhando. Os estoicos nos ensinaram que o verdadeiro poder está dentro de nós, na forma como interpretamos o mundo, no que decidimos focar e em como reagimos às circunstâncias. Nada muda da noite para o dia, mas pequenas decisões consistentes geram transformações profundas. Hoje você pode dar um passo, por menor que seja, em direção à pessoa que deseja se tornar. Pode praticar o foco, exercitar o autocontrole, visualizar desafios como oportunidades ou simplesmente eliminar uma distração que o impede de avançar. O importante é agir. Lembre-se, o êxito não é algo externo a ser alcançado,
mas um estado interno a ser cultivado. E esse estado nasce da forma como você vive, pensa e age todos os dias. Escolha com sabedoria, escolha com intenção. E, acima de tudo, escolha ser o mestre da sua própria mente. Agora me diga, qual dessas lições mais ressoou com você? O que você pode começar a praticar ainda hoje? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.